Boa noite. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 15. Lucas 15. Lucas capítulo 15, e a leitura a partir do versículo 11. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, versículo 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava perdido. Esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui, que Deus abençoe a exposição da sua santa e bendita palavra. Amém? Quando se fala de ajuntamento para ouvir a palavra de Deus, para tirar lições para a família, eu tenho percebido bruscamente que o inimigo trabalha pesado. A última vez que nós fizemos essa reunião aqui na igreja, que eu falei: sábado eu vou falar de família. A gente estava num grupo maior do que nós estávamos hoje. Falei: sábado nós vamos falar sobre família. Não apareceu ninguém.
não apareceu ninguém. Eu peguei e falei apenas para a minha família. Hoje, graças a Deus, temos aqui algumas visitas, mas eu vejo que o inimigo ainda continua agindo nessa área. Muitas famílias estão se corrompendo, estão sendo destruídas por astúcia de Satanás, e nós sabemos quem pode resolver os problemas das famílias, que é Deus, mas o inimigo trabalha. Enquanto, infelizmente, não há interesse por parte das pessoas em querer aprender, ouvir de Deus, o inimigo, ele tem interesse, porque ele se interessa em destruir a nossa família. Por isso que todas as vezes, essa não é a única vez, quando se fala, vamos tratar sobre família, o inimigo sempre acha compromisso para outras pessoas fazerem, para não estar aqui. Então, fica esse alerta, e para que possamos vigiar nessa questão, porque o inimigo tem interesse pela sua família, mas o interesse que ele tem não é de fazer o bem, ele tem interesse em destruir a sua família. Ele não tem família, por isso ele tem como objetivo destruir a nossa família. Mas essa passagem aqui, nós temos usado ela muitas das vezes para falar sobre arrependimento e fé. A lição fala isso, eu acho que o tema central dessa história é falar sobre arrependimento. Um filho que foi embora, depois ele se arrepende e ele volta para o seu pai, e o pai o aceita e o perdoa, A gente usa essa passagem algumas das vezes para evangelizar. Outras vezes também usamos essa passagem para falar de um irmão na fé que desviou, está afastado dos caminhos do Senhor, e aí pela misericórdia de Deus, este se arrepende e volta para os caminhos do Senhor, e Deus o aceita de braços abertos. Então a gente tem usado essa passagem aqui para falar várias vezes, ou diversos assuntos, mas poucas vezes nós usamos essa passagem para falar no contexto de família, que de fato trata aqui também sobre família. Nós vimos aqui a história de um homem tinha 2 filhos, então aparecem algumas figuras aqui. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço pediu a parte da herança para o pai, ainda vivo, e disse: eu quero a minha parte, e eu quero sair de casa e viver a minha vida. Era um direito. O pai pegou e deu a herança para esse filho, embora provavelmente triste, porque quando se fala de herança, o que se espera é que primeiro a pessoa, o pai morra, essa pessoa morra, para que possa repartir a herança. Mas esse jovem, ele queria a herança enquanto o pai ainda estava vivo. O pai falou: bom, é um direito seu, então toma. Esse rapaz saiu de casa, foi viver bem longe da casa do seu pai. A Bíblia fala que ele foi viver em um país distante, muito longe, muito longe. Tem até um hino que nós podemos cantar ele no final, se não me engano, 23, muito longe, viveu longe do seu pai. E esse jovem, achando que agora eu posso fazer tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que me dá na cabeça, ele começou a aproveitar a vida com os prazeres. A Bíblia diz aqui que ele gastou dinheiro com meretrizes. Tudo aquilo que a sua carne sentia desejo, ele foi gastando, foi comprando, se divertindo e um monte de coisa, mas ele não esperava que o dinheiro dele pudesse chegar ao fim. Nesse país distante, aonde que esse filho mais novo estava, veio uma grande crise, e esse rapaz começou a passar necessidade. Se fosse hoje,
Ele ia passar o seu cartão ali, zero, sem saldo. É crédito ou débito? Provavelmente o débito já tinha ido embora, ele já estava jogando no crédito. 26, né, o hino. Então, estava gastando crédito. Chegou uma hora que nem o crédito já não tinha mais, porque o banco já havia falado, você não tem mais crédito. E aquele rapaz se viu em uma situação difícil. E ele começou a passar apertos, não tinha mais recursos, não tinha mais dinheiro. E ele então disse, eu vou ter que arrumar um emprego, vivendo longe do seu pai. Lembrando que na época... Esse aqui? Ah, ele está ligado mesmo. Então, ele não tinha mais condição, ele precisou então procurar um emprego. Ia num lugar, ninguém dava serviço para ele, ia no outro lugar, ninguém dava serviço para ele, provavelmente com fome, né? As roupas dele já começou a se gastar, toda aquela euforia de ter aquele monte de dinheiro, e agora eu posso comprar isso, eu posso fazer aquilo, foi embora. Ele arrumou apenas um serviço para cuidar de porcos, um serviço humilhante. E quando o Senhor Jesus estava contando essa história para os judeus que estavam ali presentes, era uma coisa humilhante, talvez um dos piores serviços que tinha. Era uma pessoa cuidar de porcos. E foi esse serviço que realmente esse jovem achou. E mais do que isso, e diz que ele estava passando tanto aperto, que quando ele estava dando a comida para os porcos, ele sentia vontade de comer aquela comida. Diz a Bíblia, ele desejava comer as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele caiu em si e disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou pedir perdão para ele. E ainda bem que ele fez isso. Esse jovem, ele se arrependeu, ele voltou para o seu pai, pediu perdão, e o pai o aceitou de volta. Abraçou, o beijou, deu ali para ele presentes, né? Sandálias, anel, recebeu com um beijo, falou para os servos matar um bezerrinho, que eles iam fazer um churrasco. E estava indo até muito bem, né? Aquela festa, de repente chega o filho mais velho. Ouviu as músicas, ele falou assim para um dos empregados, o que está acontecendo? O empregado disse, olha, o seu irmão, ele voltou, e seu pai resolveu dar uma grande festa. Ao invés desse filho mais velho participar da festa e se alegrar também, diz aqui a história que ele se revoltou e ele não queria entrar. E ele começou a reclamar. E o pai tentava conciliá-lo, filho, esse teu irmão, ele estava perdido e ele foi achado. E agora estou dando uma grande festa, mas ele recusou a entrar na casa. Ele recusou a participar daquela festa. E ele começou a reclamar com o pai. Há tanto tempo que te sirvo, tu nunca me desse um cabrito sequer, agora vindo porém esse teu filho, e o Senhor já manda matar um novilho cevado, um boizinho novo. E começou aquela falta de entendimento entre o pai e o filho mais velho. E o filho mais velho ficou de fora da festa. Há muitas aplicações em cima dessa história, de forma figurada também, A gente já falou diversas vezes que esse pai aqui, ele está representando, ou simbolizando, ou melhor, é uma figura também de Deus, que recebe todas as pessoas, que pede perdão para ele, que se arrepende, ele recebe com braços abertos, Há várias figuras aqui, mas eu não queria tratar nesse sentido, a não ser falar
tema de família, como nós temos falado, é um assunto gritante, é um assunto urgente. Desde quando eu coloquei a minha fé em Cristo, há quase 30 anos atrás, eu sempre tenho tentado ajudar as pessoas no relacionamento conjugal ou acerto entre famílias. Porque eu tenho visto, desde quando eu me casei, que é uma área que o inimigo trabalha pesado. E por outro lado, cada vez mais as pessoas estão negligenciando a palavra de Deus para poder tirar lições, ou deixa eu ver o que Deus fala sobre isso. Eu como pai, outro como filho, outro como esposa. Então, de uma certa forma, as pessoas estão sempre correndo, não querendo ouvir a palavra de Deus. Por quê? É mais fácil de nós fazermos aquilo que nós achamos melhor, porque nós somos criados assim. O pai tem que ser assim, a mãe tem que ser assim, os filhos têm que ser assim, e assim por diante. Mas nós não paramos para ver ou para analisar o que a Bíblia fala com relação à família. Nós vemos aqui uma família com problemas não resolvidos, resultando em divisão, mesmo diante de alegria. Olha que coisa triste. Problemas na família que não se resolve, resultando em divisão, mesmo quando tudo parece estar muito bem. Parece que tudo terminou bem, parece, mas não, terminou ainda assim em divisão, porque o filho mais novo entrou na casa com o seu pai, com os empregados, mas o filho mais velho se revoltou, ficou para o lado de fora. Não terminou bem a história. Mas nós vamos estar olhando aqui algumas coisas que provavelmente estava acontecendo nessa família. Embora é uma ilustração, o Senhor Jesus contou essa história para tentar sempre ilustrar, mas nós podemos tirar aqui algumas lições com relação ao lar, com relação à família. O primeiro personagem que nós observamos aqui é o filho mais jovem. Nós vemos aqui esse personagem que não está contente com as regras da casa. Provavelmente esse homem era um homem rígido, ele colocava ali as normas na casa, os filhos faziam, mas o que a gente percebe aqui é que os filhos não estavam contentes com as normas que o pai colocou. E sabe aquela ideia que muitos jovens têm hoje, de que quando eu fizer 18 anos eu vou embora de casa? Quando eu for de maior, eu vou embora dessa casa. Sabe, eu vejo que esse jovem, provavelmente, ele cresceu com essa mentalidade, porque eu acho que para ele pedir a sua parte da herança, e dizer para o pai, dá a parte que me cabe e eu vou embora, não foi uma coisa repentina, não foi algo do dia para a noite que ele resolveu fazer isso, mas eu acho que veio algo que já vinha de muito tempo, que esse jovem ele estava crescendo, ele estava pensando, quando eu completar tal idade, eu vou pedir a minha parte da herança e eu vou embora de casa. Por quê? Porque a casa tinha regras. E toda a casa tem que ter regras. Aliás, todo lugar tem que ter regras, Numa empresa tem regras. Não é o empregado, ele não faz aquilo que ele quer. Ele não faz aquilo que ele acha melhor. O chefe, o dono da empresa, ele coloca ali, as regras da empresa é essa. E ele já dita a regra ali, quando a pessoa, antes dela entrar no trabalho. O horário de entrada é esse,
O horário de saída é esse, o horário de almoço é esse, não é permitido isso, é permitido aquilo, tal. Se a pessoa falou assim, olha, infelizmente essa regra não serve para mim. Muito bem, próximo, vai embora. Vai embora. Porque tem regras. Toda empresa tem regras. Toda igreja tem que ter regra. Toda casa precisa ter regras. Uma casa que não tem regras, cada um faz o que quer, cada um come a hora que quer, faz aquilo que quer, entra na hora que quer, sai na hora que quer, vira uma tremenda bagunça. É preciso ter regras. E hoje a gente vive em dias em que as pessoas estão falando muito sobre liberdade. Estão cada vez mais soltando as pessoas, ou principalmente os jovens, de cumprir as suas regras. Seja livre, faça aquilo que você acha melhor. Se você gostou de fazer isso, não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que os seus pais vão dizer, pega e faça, sem regras. Então a mentalidade dos jovens de hoje é que quanto mais liberdade a gente tiver, melhor. Mas isso não é verdade. Porque todo sistema, toda casa, toda empresa que tem regras, as coisas funcionam bem, e mais do que isso, nós estamos protegidos quando nós estamos seguindo alguma regra. Nós temos visto aí as regras de trânsito. Se você ultrapassar a tantos quilômetros, você vai ter uma multa, o radar vai te pegar. Na verdade, é uma forma que o governo fez para poder punir as pessoas. Lógico que tem uma arrecadação muito grande disso aí, mas não vamos entrar nessa parte política. Mas qual que é a intenção? A intenção é fazer com que as pessoas não ultrapassem a velocidade para que o número de acidentes diminua cada vez mais. É proteção. Essa é a ideia. Onde se tem lei, onde se tem regras, está falando de proteção. E o pai, eu vejo que nessa casa, ele deve ter colocado as regras para os seus filhos. Olha, filhos, aqui é assim, quero isso, não quero aquilo. Assim que funciona nessa casa. Mas esse rapaz aqui, eu penso que ele foi crescendo e ele não gostava de fazer aquelas regras. Ele não imaginava que as regras que o pai colocou foi para o seu próprio bem. Não é que o pai era rígido demais, mas era para o seu próprio bem. Então ele disse, um dia eu vou embora dessa casa, porque eu estou cansado dessas regras. E ele pegou então, pediu a sua parte, e o resultado que ele colheu foi o quê? Quebrou a cara. Quebrou a cara. Achando que ia se dar bem, achando que ia viver uma vida livre, sem compromisso, não tem que acordar cedo. Talvez o pai falava, as pessoas lá da casa, cada um que levanta, arruma o seu quarto. Talvez, mas está chato isso aqui. Sabe, está chato. Eu quero fazer aquilo que eu penso, aquilo que eu acho melhor. Mas agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a mãe fala isso, e o pai fala aquilo, está chato, tem muita regra, um dia eu vou embora. E esse rapaz foi, mas ele quebrou a cara, ele não pensou que tudo aquilo que foi colocado para ele como regra, era uma proteção. Era uma proteção. Então ele quebrou, ele saiu dessa vida de regras, e ele quis viver uma vida de liberdade, e mais do que ainda, libertinagem, fazer tudo aquilo que ele pensava, e ele pagou caro por isso, passou por dificuldade, e ele percebeu que lá fora, essa expressão que a Bíblia usa, ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. E sabe que quando nós estamos na casa dos nossos pais, nós temos tudo.
a proteção, o alimento, o cuidado. Depois que a gente sai da casa dos pais, lá fora ninguém dá nada, a não ser coisas que não prestam. Esse rapaz, ele queria alguma coisa e o que foi oferecido para ele é um serviço sujo e uma comida também suja. Aí provavelmente, e a Bíblia diz isso, que ele começou a refletir. Quantos trabalhadores de meu pai comem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Ele disse, eu quebrei a cara. Eu me lembro de uma vez, ainda contando uma experiência minha quando jovem, eu tinha vontade também de trabalhar para fora e também morar fora, alguma coisa assim. É coisa de mentalidade de jovem, né? Daquela sensação de liberdade e tal. E eu peguei e arrumei um emprego que dormia no serviço. Eles davam alojamento e tal, era longe, então pelo horário que fazia, fosse melhor que o funcionário dormisse na empresa. Tinha alojamento, vai eu me lembro muito bem que minha mãe falou, não vai. Eu falei, eu vou. Eu fui. Primeira semana estava tudo muito bem, trabalhando fora, tinha o alojamento onde os funcionários ficavam. Passou 2 semanas, porque tinha funcionários lá que lavava as roupas, né? Então a gente trabalhava durante toda a semana e depois cada um levava sua roupa na lavanderia e ficava uma pessoa responsável que lavava e cuidava dessas roupas. Eu peguei toda a minha roupa que tinha usado ali durante a semana, levei. Tá. Chegou no dia de eu ir lá buscar, eu falei para a moça lá, eu vim pegar minhas roupas. Ela falou, que roupa? Falei, as minhas roupas que eu deixei aqui, né, para lavar. Alguém pegou, porque não está aqui. Falei, mas como assim? Não tem o nome aí, cada funcionário vem aqui, pega a sua roupa? Alguém pegou sua roupa já. Pegaram todas as minhas roupas. Calça, camisa, todas as roupas que eu tinha. Eu cheguei lá para o patrão e falei assim, eu vou conversar com ele, porque não é certo isso aí. Eu cheguei para ele e disse, escuta, pegaram as minhas roupas. E a moça falou que é funcionário daqui mesmo. Chegou lá e já pegou. Eu não posso fazer nada. Então, você acha que está bom? Tá. Você acha que não está bom? Vai embora. Falei, é desse jeito que funciona? Tá bom. E pesquisa para um e pesquisa com o outro para ver que estava minha roupa, ninguém sabia, outro não sabia, ninguém sabia. Eu estava de bermuda, eu precisei emprestar uma calça de um funcionário para mim poder vir embora. Eu falei, nessa empresa eu não trabalho porque não é sério. Cheguei em casa com roupa emprestada. Minha mãe falou, o que eu falei? Aqui é o melhor lugar. Aqui é o melhor lugar. Eu me lembro muito bem. Eu chorei. Falei, a senhora tinha razão. Toda casa tem regras. Por mais difícil que seja as regras, a nossa casa é o melhor lugar. Não existe coisa melhor lá fora. Não existe. Não existe. Por mais que possa oferecer, não é bom. A nossa casa é o melhor lugar. Segundo personagem que nós encontramos aqui é o pai. O pai que tinha dificuldade em entender os seus filhos, né? Talvez ele tinha percebido que seu filho mais moço não se adaptava com as regras da casa. Ou talvez ele nunca pensou nisso.
Simplesmente ele colocou as regras, mas ele não parou para pensar: será que o meu filho está se adaptando? Em momento algum ele teve a percepção de ver que o seu filho não estava contente dentro de casa. E isso é uma coisa importante. Nós, como pais, temos que pôr regras na nossa casa, mas ao mesmo tempo temos que ter percepção se todos estão conseguindo entender aquilo que nós estamos colocando. Entender. Não é simplesmente fazer a regra, não é simplesmente falar: olha, aqui na nossa casa é assim, ô filho, você faça isso, mas tentar entender, ter a percepção se os filhos realmente estão conseguindo colocar aquilo em prática, ou se eles estão contentes com isso. Por quê? Simplesmente esse pai, eu penso que ele pensava: aqui é assim, quem quer, se não quer, vai embora. Mas em momento algum ele parou para pensar, ou ele conversou com os filhos para poder dizer: filhos, essa é a regra da casa, mas eu estou fazendo isso para o bem de vocês, porque lá fora não se acha nada de bom. Provavelmente ele não conversava com os filhos sobre o perigo lá fora. Ele colocava as regras, ele impunha aquilo, mas ele não falava com os filhos. Então ele tinha problema com os dois filhos. O mais moço, como nós vemos aqui, que desejou sair de casa, e depois o mais velho que se sentia mimado e não aceitava a volta do seu irmão. Então era um pai que ele tinha problema de criar os seus filhos. Será que talvez esses filhos não via amor, ou via falar de amor dentro da sua casa? Porque eles tinham os filhos assim, tão rebeldes, Será que os filhos viam amor? Será que o pai transmitia amor para os filhos? Ou simplesmente ele era aquele pai rude e falava: é assim que tem que ser feito, aqui em casa funciona assim? Em momento algum talvez ele via, os filhos viam um tratamento. Não aparece a figura da mulher aqui, nós vamos falar sobre isso também, mas quão importante é que os filhos vejam o amor do marido para com a sua esposa, e da esposa para com o seu marido. Toda casa em que o pai demonstra que ama a esposa e gosta dela e cuida dela e trata bem ela, é uma casa em que os filhos se sentem mais seguros. Eles não têm pressa de ir embora. Eles não querem fugir dessa casa, porque se sente bem, porque vê o jeito que o marido trata a esposa trata o marido, se sente bem e eles se sentem seguros. Uma das coisas mais tristes é quando os filhos vê que o relacionamento do pai e da mãe não andam bem. Isso causa um certo transtorno. Crescer com aquilo em mente nunca é bom. Nunca é bom. Qualquer filho sempre teve aquele medo de que o pai um dia fosse embora, de que a mãe um dia fosse embora. Falar: o que vai acontecer agora com a minha casa? O que será de nós se isso vier a acontecer? Então provavelmente esses filhos, talvez eles não viam amor nesta casa. Era um homem rígido, era um homem que gostava das coisas certas, mas ao mesmo tempo ele não compartilhava com os filhos, mostrando o perigo das coisas lá de fora. Aqui dentro, por mais difícil que seja, é o melhor para nós.
Então é importante, todos aqueles os que vão ter filhos ainda, né, demonstram amor uns para com os outros. O filho gosta de ver o pai com a mãe acariciando o pai, mostrando afeto, mostrando, sabe? Essas coisas são importantes. Então, eu vejo que esse homem, ele falhou nessa parte. Ele tinha filhos com problemas, ele não conseguia detectar qual era o problema. O mais moço, porque já vinha alimentando aquela ideia de que um dia ele ia embora de casa. O mais velho, mimado demais, provavelmente deveria ter nessa casa preferência por filhos. Talvez esse mais novo, ele era o mais queridinho, pela atitude que o filho mais velho mostra, né? Há tanto tempo que te sirvo, jamais me deste um cabrito sequer para mim comemorar com os meus amigos. Agora, vindo porém esse teu filho, parece que ele era um pouco enciumado. E aqui nós entramos então nesse terceiro personagem, que é o filho mais velho, que ele não se contentou com o retorno, com a volta do seu irmão. E pela forma que ele agiu, parece que ele tinha até inveja do irmão mais novo. Vindo porém esse teu filho, ele nem falou meu irmão. Ele poderia dizer, que alegria, meu pai estava preocupado todo esse tempo, né? Agora o meu irmão está aqui de volta, eu vou lá com ele, eu vou abraçá-lo. Meu pai está dando uma festa, eu quero participar dessa festa e nós vamos nos alegrar pela volta desse meu irmão. Mas ele não fez isso, né? Parece que ele tinha inveja do seu irmão. O que levou ele a criar esse sentimento, né? Então talvez o irmão mais novo tivesse feito algo de mal também para ele, que ele não conseguiu perdoar, porque percebe que tem uma mágoa desse irmão mais velho com o irmão mais novo. Parece que ele tinha uma mágoa, vindo esse teu filho, o Senhor nunca me desse um cabrito sequer. Parece que ele tinha uma mágoa dele. Provavelmente esse filho mais novo tivesse feito alguma coisa de mal para ele, e esse mais velho, ele não conseguiu perdoar. Uma das coisas mais terríveis que pode acontecer em uma família é a falta de perdão. Falta de perdão. Vivendo dentro da mesma casa sem se perdoar. Talvez um esbarra com o outro, não conversa. Eu tive esse problema também com a minha irmã. Ela está assistindo a live. Eu tive esse problema com ela. Nós jovens, né? E ela sabe muito bem disso. Ela sabe muito bem disso. E a gente ficou ali muito tempo morando na mesma casa, sem se falar, dois irmãos. Ela é para um lado e é para o outro. Ela é para um lado e é para o outro. Depois o tempo passou, a gente viu que aquilo era uma tremenda de uma besteira. Coisa de adolescente. Ela me perdoou e eu perdoei ela, e a gente se dá muito bem. Graças a Deus. Eu amo ela, eu sei que ela também me ama. Então, falta de perdão na família é algo que prejudica, é algo que cria um racha. Se tem algum problema com, seja quem for o membro dessa casa, olha, é o seguinte, pare e conversa com ele. Nós precisamos conversar. Nós não podemos viver dessa forma, um com a cara virada com o outro. Nós não podemos. Seja isso entre irmãos, seja isso entre marido e mulher. E uma das coisas piores ainda é quando entre marido e mulher, um não perdoa o outro, um está com mágoa do outro e dorme um com mágoa do outro. O marido fala, hoje eu vou dormir no sofá. Não, está errado. Essa mágoa, essa falta de perdão, ele não deve se estender até a noite.
Mas antes dos dois dormirem, aquilo já tem que ter acertado. Nunca dormir com um com raiva do outro. Nunca, nunca. Magoado, não vamos acertar agora. Problemas todos os casais têm. Discussão todos os casais têm. Mas é preciso conversar. Vamos conversar. Não gostei daquilo que você fez. O outro diz, você me perdoa? Não adianta também o outro chegar e falar assim, mas eu não vou te perdoar. Estou com raiva. Não. Isso não resolve. Se o outro reconheceu o erro e ele está pedindo perdão, tem que perdoar. Porque uma das coisas mais terríveis em que o inimigo age é quando não há perdão na família, seja entre irmãos, seja marido e mulher, seja entre pai e filho, né? Às vezes eu faço umas coisas também para os meus filhos, que eles ficam meio bronqueados comigo assim, estou chateado com o pai. Eu percebo isso. Mas depois de pouco tempo já acertou, está tudo bem, está tudo conversando, já está todo mundo rindo. E quem frequenta a minha casa sabe que em casa é sorrir. É brincar, é alegria, é sorrir. Não faz parte da nossa vida ficar brigado com o filho, brigado com a esposa, não. E essas coisas, Deus não se agrada. O quarto personagem aqui, que na verdade ela está ausente, é a mãe. Não aparece a figura da mãe aqui. Então uma das coisas mais terríveis em um lar é a ausência por parte de um dos cônjuges, seja pai ou seja mãe. Este ou esta tem que participar das coisas que acontecem na casa, tem que opinar, porque tudo que acontece envolve filho, marido, a participação de todos é importante. Sabe aquela coisa, deixa o marido que resolva aí. Ou o marido joga nas costas da esposa também. Deixa a mulher que resolve. Está errado. É participação ali em conjunto, a gente conversa, discute. Por outro lado também pode acontecer em muitos lares que a mulher tentou falar alguma coisa, mas o marido já barrou, falou, fica quieta. Aí a mulher acabou se fechando e ela se tornou uma pessoa ausente no lar, que ela diz, eu não vou opinar em nada, porque tudo que eu falo aqui vem tudo contra mim, então a minha palavra não vale nada nessa casa. Então ela se fechou. Não sabemos a história, se essa mulher aqui já havia morrido, ou se ela estava presente no lar fisicamente, mas ausente ao ponto de não ser citada na história. Ou se era uma mulher que já tinha abandonado a sua casa. A ausência, não mostra interesse na criação dos filhos, não acompanha o desenvolvimento dos filhos, não acompanha os filhos na escola como está, não acompanha onde é que os filhos andam, com quem anda. A ausência total nós vemos aqui por parte dessa mulher. E como eu disse, por um outro lado, talvez essa mulher tentou falar alguma coisa alguma vez, mas ela foi ignorada. E a partir daquele momento ela se tornou ausente. Agora, trazendo um pouco mais perto para nós aqui, talvez como acontece também de muitos irmãos que gostaria de ter a sua esposa participando não somente do lar, mas nas coisas do Senhor. Tem várias pessoas nessas condições. Gostaria que a minha esposa estivesse presente.
Gostaria que a minha esposa sentisse os mesmos desejos de buscar a Deus que eu sinto. Sabe o que eu vou dizer aqui? Não desista de orar pela esposa. E por um outro lado também deve ter esposa com esse mesmo pensamento. Eu gostaria de ter também o meu marido aqui presente, buscando a Deus como família, mas só eu que busco. Só eu que busco. A mesma coisa eu digo, não desista de orar pelo marido. Não desista. Não tem nada que Deus não consiga fazer. Não há pedido que Deus não consiga resolver. Seja a volta de um marido, sei lá, ou fazer com que a esposa se converta, ou o marido se converta. Para Deus não tem impossível. Mas por outro lado Ele quer ver a nossa perseverança também. Eu orei muito pela minha esposa também, para que ela sentisse o mesmo desejo que eu sinto, que eu sentia de buscar a Deus. E graças a Deus, Deus atendeu. Mas a gente não pode abrir mão e falar assim, quer saber de uma coisa? A minha parte eu fiz, então eu vou fazer a minha parte, ela faz a dela e deixa para lá. Continuar orando. Uma outra coisa interessante também aqui, para a gente fechar, a Bíblia não fala, mas como deve ter sido difícil para aquele pai também, durante o tempo da ausência desse filho mais novo. Não deve ter sido fácil para ele, não. Esse homem, eu penso que ele deve ter orado muito, esperando que um dia o filho dele voltasse, mas voltasse de coração, arrependido. Muitas pessoas também passam por isso, do filho cresce, aí ele se torna um rebelde, e ele quer sair de casa, e ele quer viver aquela vida. Mas nós como pais nunca devemos deixar de orar pelos nossos filhos, que um dia ele volte arrependido. E Deus atendeu a oração desse homem. Não sabemos quanto tempo ele ficou fora, mas provavelmente deve ter ficado muito tempo, e aquele homem recebeu essa graça de ver o seu filho arrependido. E ele algo importante também que a gente não pode deixar de enfatizar: a forma com que o pai recebeu o filho. Ele poderia ter falado assim, como a minha mãe falou: eu não falei para você? Quebrou a cara. Minha mãe falou isso para mim: você quebrou a cara, tá vendo? Agora você acredita, né, as coisas que eu falo? Mas o pai não falou nada. A partir do momento que o filho virou para ele arrependido, dizendo: pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado filho teu, trata-me como um dos teus trabalhadores. O pai não falou nada, o abraçou e o beijou, e não tratou ele como empregado. A partir de agora você vai trabalhar lá no campo, mas o colocou na mesma posição que ele estava, como filho. E eu penso que o pai, ele não ficou, com o passar do tempo, não ficou remoendo aquela história e jogando na cara do filho. Tá vendo? Você lembra aquela vez? Você quebrou a cara. Não, ele já se arrependeu. Não precisa mais. Ele já sentiu, né? Essa tem que ser a atitude também de um pai quando recebe um filho que está vivendo longe, afastado, recebê-lo com amor. Falta muitas vezes isso. Finalizando, versículo 23 aqui de Lucas 15. Lucas 15, verso 22 primeiro. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado.
e começaram a regozijar-se. Sabe o que nós entendemos aqui nessa passagem? O pai, quando viu o filho e ele recebeu, abraçou, beijou, presenteou aquele filho, falou para os empregados: matai um novilho cevado, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e diz que começaram a regozijar-se. Teve uma grande festa naquela casa, e a base dessa festa foi que um novilho cevado morreu. Uma vítima inocente morreu para que a família pudesse ter alegria. Sabe que a base de uma família é Jesus Cristo, não tem outro. Não adianta a pessoa querer oferecer para a sua família conforto, lazer, prazer, e compra isso e compra aquilo. Se a base da família não for Jesus Cristo, não terá alegria. Um novilho foi morto, uma vítima inocente foi morta, para que aquela família pudesse ter alegria. Jesus morreu na cruz do Calvário por causa dos nossos pecados, diz a Bíblia, para que nós pudéssemos ter alegria como família e como filhos de Deus, aqueles que creem. Que Deus nos abençoe, e nós vamos estar orando agora por aquelas famílias que estão aqui presentes, as ausentes, e também por aqueles virtualmente que estão nos acompanhando pela internet. Vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos por esse tempo que passamos aqui, em torno da Tua Palavra, buscando ensinamentos para as nossas vidas. Sentimos a astúcia do inimigo, tirando as pessoas de ouvirem esta mensagem. Mas aqueles que ouviram, pedimos que o Senhor toque nos corações, sejam daqueles que estão aqui presencialmente, ou daqueles que estão acompanhando pela internet. O Senhor sabe quais são os problemas que as famílias enfrentam. O Senhor conhece o problema de cada família, e nós queremos colocar cada família diante de Ti. Seja qual for o problema, que o Senhor resolva, das famílias que estão aqui presentes, daqueles que estão nos acompanhando pela internet, daqueles que foram tirados daqui para não poder ouvir. E pedimos também por aqueles que lamentavelmente estão perdendo as suas famílias para o inimigo. Tenha misericórdia. Pedimos que o Senhor esteja agindo nos corações da esposa, do marido e dos filhos. Que cada um, Senhor, possa fazer do Senhor Jesus a base central da sua família, convidando Jesus para entrar em seu lar. Assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.